E qual é o momento ideal para conversar sobre isso com as crianças? Quando a criança tem que descobrir que isso existe? A criança descobre sozinha, né? Ela não necessariamente tem que descobrir. A parte que a gente vai conversar com a criança é quando ela começa a ter essa demanda. A dica é sempre, eu sempre falo isso, a dica é a seguinte: você só vai responder o que a criança perguntar. Você não vai enrolar mais do que aquilo. Por exemplo, como são feitos os bebês? O papai e a mamãe namora juntinho e faz os bebês. Eu disse que era cegonha, não podia mentira, não fiz não. Não vem com história de cegonha não pra criança, gente. Você respondeu. Eu acredito que a maior parte das vezes, assim, 80%, 90% das vezes, a criança já vai ficar satisfeita com essa resposta. A gente não precisa falar, olha, veja, e aí? Não enrola. O mecanismo não precisa, né? Nem o mecanismo, nem inventar muito. Ela só perguntou uma coisa. Né? Então, o papai e a mamãe namoram. Sim. Uhum. Depois que acontece, sim, não. Só responde o que ela perguntou. Não enrole muito sobre aquilo, né? Às vezes as crianças veem camisinha no mercado, né? O que é isso? Aí eu falo, é coisa de adulto. Acabou. Tipo assim, não é uma coisa que a gente tem que falar agora. Eu não preciso explicar pra que serve. Não preciso tossir, ficar vermelho. Tem idade, né? Tem idade pra isso, né? Pra você começar a orientar ele a respeito da vida sexual dele. Na verdade, ele não precisa ter um conhecimento amplo da vida sexual dos pais, né? Cara, tem uma amiga que o filho dela, acho que tinha uns 10 anos de idade, que ele é autista e ele tem aquele… não seria grau, né, gente? Vocês me desculpem, eu vou aprender um pouco mais sobre isso. Mas ele é daquele que é muito inteligente. E aí, com 10 anos de idade, ele já teve uma aula de educação sexual, mas não é tão aprofundada na escola. E as mães ficaram muito horrorizadas. E aí mandaram um monte de mensagem pra escola e tal. Só que não era nada demais. Estava falando sobre o corpo humano. E aí automaticamente fala sobre o útero, como gera. E as crianças perguntaram, mas como que acontece? E a professora falou, porque tem uma introdução e tal. Mas assim, coisa… Gente, era ciência. E os filhos de vocês têm que aprender sobre isso, sabe? Fisiologia, obrigada. Se vocês olharem aí na história, tem menino de 10 anos que já é pai. Pois é, aí o que acontece? Esse filho de uma amiga chegou em casa e falou assim: eu sei como as crianças são feitas. A minha amiga ficou, meu Deus. Eu falei assim, eles também não têm preparo pra falar com a gente do jeito que a gente faz com eles, né? Chega assim, de manhã, mãe, tem pão? Tem. Como que faz criança? Você fica assim, exato. E aí ele pegou e falou assim, eu sei como é feita. Aí ele, aí ela não sabia se perguntava e tal, e ele já fala, né? O José Mauro já fala. Aí ele pegou e falou assim, tem uma relação sexual, né? E aí tem a introdução e tal, e ela ficou dura. Ele explicando pra ela dura, ouvindo, falou, conta pro seu pai. Eu não sei direito, filho, eu não lembro. Pergunta pro pai. Aí, quando eles sabem, assim, então, ou seja, que os pais namoram e tal. Quando vai todas as crianças dormir, ele falava assim, chegava no quarto, e aí, vocês vão fazer outro irmão pra mim? É uma pressão, né? Não, já nem vamos mais agora. Ai, gente, que demais, assim. Sim, mas o ponto é conforme for tendo uma necessidade. Então, por exemplo, uma criança de 10, depois com 11, né? Que aí vai mesmo iniciar ali… O corpo vai entender sobre como funciona, os meninos muito provavelmente vão ter as primeiras ereções, etc. Aí você pode falar sobre isso. Começa a interditar o banheiro, né? Isso, dentro do limite daquela criança. A gente não precisa explicar nada, não precisa ficar nervoso, nada, gente. Responda. É que eu também trabalho com isso, né? Mas eu sempre brinco com as minhas amigas. Gente, eu respondo se é verdade ou não, né? Isso aqui é verdade? Sim. Mas como é que faz o bebê? Agora que a minha mais velha tem 8 anos, eu já falo. Tem uma sementinha, o papai põe uma semente dentro da mamãe. Isso eu falei pra Ana Rosa. Ela me perguntou, na verdade, com 4 anos de idade. Ela me perguntou como a semente entra lá. Não, foi o que eu disse. Ela só queria saber como. Simples. Acabou. Não falo mais sobre isso. Vamos lá, põe o uniforme, vambora. Né? Porque a gente trata o assunto com naturalidade… De uma maneira lúdica. De uma maneira lúdica que ela vai entender. E como preserva a inocência da criança, né? Dentro, pra também não… A história da cegonha, né? Pra depois uma criança lá com 11 anos falar… Ai, nossa, mas não era uma cegonha? Não era. Era uma sementinha, uma forma… Você não vai falar, gente, é o esperma, isso, aquilo, tal, pra quê? Fala semente não mesmo. Deixa de ser a sementinha, né? Isso, assim, é uma forma lúdica. É uma forma lúdica e dentro ali da idade que ela consegue entender. Então, e também a importância dos pais terem um cuidado, inclusive, de não acabar
deixando o filho descobrir como aquilo funciona de formas naturais, né? Agora Gente, muito cuidado com isso. Sim, agora uma coisa interessante, como se a gente fosse amarrar um pouco do que a gente tá falando, olha só. Se esse casal não tem intimidade, não demonstra intimidade, vive 100% pros filhos, fala que os filhos vieram da cegonha, eu morro de dó dessa pessoa. Porque essa pessoa vai parar lá no meu consultório falando, nunca falaram sobre sexo, eu nunca vi meus pais terem intimidade, eu não sei como é, eu nunca vi meu pai beijar minha mãe, eu nunca vi meu pai sair com a minha mãe como casal. E aí você espera que essa pessoa se torne um adulto transante. Não vai, ela não consegue. Então a gente precisa explicar para os nossos filhos e mostrar intimidade, mostrar que a gente se beija, que a gente se abraça, que tem momento de casal. E quando ela entender, você também vai explicar, sim, o papai e a mamãe namoram, a gente tem um momento só nós dois. Lá não vai ter criança, lá é só adulto.